Vitória com gol no finalzinho pra deixar todo mundo enlouquecido, porque os 3 pontos contra o Santos e principalmente da forma como o jogo foi, eram inegociáveis. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo. Vem comigo, meu nome é Julia Cunha e eu sou dominada pelo Flu. Bem, não dá pra gente dizer que a noite de ontem foi uma noite brilhante do Fluminense contra o Santos, mas mais uma vez a gente tem uma partida segura e de um futebol de fato propositivo, como o Renato havia prometido, né? O Fábio, que daqui a pouco vai começar a ser questionado, porque estava mais uma vez como um espectador dentro de campo, apenas assistindo ao jogo. Pouco foi exigido nessa partida, né? Pouco, na verdade, basicamente nada. E ao mesmo tempo, o Fluminense buscou a todo momento um jogo de embate, um jogo de intensidade e um jogo propondo, um jogo ofensivo. Só que o problema é que, para ser muito honesto, parecia que o nosso ataque não se encontrava. Bom, antes de a gente continuar falando sobre esse jogo, não posso esquecer de fazer esse pedido de você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se você é tricolor e curte, está sempre bem informado sobre o Fluminense. Mas vamos continuar o nosso bate-papo. O Renato, ele faz o que talvez era um pouco previsível, né? Ele repetiu a escalação que havia sido titular no primeiro jogo contra o Bragantino, o que particularmente eu não gostei. Para mim, o Thiago Santos merecia uma oportunidade titular nessa partida, tanto pelo que o Freitas vinha apresentando dentro de campo, como pelo que tinha sido uma demonstração de segurança muito grande do Thiago na última partida contra o São José. Tudo bem, o nível é abaixo, mas a gente viu, por exemplo, o Ignacio ao lado dele não conseguir demonstrar essa segurança toda que ele vinha apresentando. E esse era o meu maior incômodo. Mas não dá pra dizer que o jogo não funcionou. Defensivamente, o Fluminense não correu perigo ali com relação ao Santos. Isso porque a defesa conseguiu segurar bem, mas o trabalho de meio campo também foi muito bem feito. O time marcou, o Fluminense pressionou a todo momento o Santos. Só que o grande problema é que, ainda que a gente fizesse uma ligação com o nosso ataque simplesmente não se encontrava. Para mim, a gente, apesar de falar, né, o jogo se propõe ofensivo muito pela pressão que o Fluminense impunha dentro de campo, a intensidade, as idas pro ataque, as investidas ali para poder jogar o jogo sempre para frente, né, buscando sempre levar o jogo para o campo do adversário. O Fluminense tinha muita dificuldade no terço final. A quantidade de finalizações, por exemplo, se você for comparar, né, o Fluminense finalizou muito mais do que o Santos. Porém, foi um número pequeno de finalizações. O Fluminense finaliza 13 vezes ao longo de todo o jogo, enquanto o Santos finaliza 4. Ou seja, o Fluminense finalizou muito mais, mas para mim, muito pouco para 2 tempos de jogo. E eram finalizações, assim, muito ruins. O Fluminense jogava bola alta, acontecia muito da jogada tá muito boa, só que quando chegava ali no terço final, o jogador não se encontrava. Particularmente, parece que o ataque não estava conseguindo conversar muito bem. A gente teve Germancano perdendo uma boa oportunidade, um gol que não dava para ele perder. A gente teve o Canóbio, que se esforçou pra caramba, mas em termos de não conseguiu entregar, na verdade, a qualidade que ele deveria entregar dentro de campo, ali naquele terço final. O que me faz acreditar que é mais uma coisa que vai fazer o Renato optar nos próximos jogos pelo Keno, talvez não no jogo contra o Corinthians, pelo cenário, pelo contexto, por ser um jogo que tende a ser um jogo que a gente vai precisar de muito mais força e muito mais velocidade. Na verdade, eu acho que mais força, assim, mais embate físico, já que o jogo vai ser na Neoquímica. Mas acontece que nem o Keno também, quando entrou no segundo tempo, conseguiu ajudar muito bem, assim. O ataque, de fato, estava com uma dificuldade de conversar dentro de campo. E acaba que o primeiro tempo é um primeiro tempo bem abaixo, acho, do que as duas equipes poderiam apresentar. E quando chega no segundo tempo, o Neymar entra dentro de campo e aí o jogo fica bem mais pegado, um jogo bem mais pra cima, bem mais animado. Afinal, Neymar e Soteldo deixam esse jogo muito mais corrido, muito mais pegado. E acontece que a gente tem a grande surpresa, né, do Samuel Xavier conseguindo corresponder ali muito bem, conseguindo fazer toda essa pressão no Neymar, que gerou uma empolgação muito grande da galera e com razão. E acaba que acho que vale ressaltar outros jogadores, né? Quando, no segundo tempo, as alterações de Renato, ele começa colocando o Bernal no lugar do Hércules, o Bernal que faz uma boa partida e participa, inclusive, do lance do gol, falha também nesse lance, mas assim,
Foi uma boa entrada do Bernal, mais uma vez mostrando que merece uma vaga nesse time titular. Keno e Ganso, que também entram no segundo tempo, acabam fazendo parte do lance do gol. Acho que ninguém entende muito quando o Renato coloca ali na última substituição o Thiago Santos dentro de campo para a saída do Martinelli, mas ele explica na coletiva de imprensa que o Martinelli estava muito cansado, ele não tinha outro volante para substituir, então ele coloca o Thiago Santos nessa função, que também entra muito bem nesse jogo. E apesar de, ao longo, com essas alterações, o time ainda demonstrar uma dificuldade de se encontrar ali no terço final, acontece o que pra gente é conhecido como aquele famoso gol cagado. É um gol que o Fluminense vinha buscando muito, mas ele acontece até com talvez uma série de desencontros no próprio lance, né? O Fluminense publicou, acho que eu não vou conseguir colocar aqui na tela com vocês, porque pode dar copy, né? Mas o Fluminense publicou nas suas redes sociais esse lance em slow motion, e você vê que é uma jogada onde começa com o Bernal e consegue encontrar ali o Ganso encontra o Keno, só que a hora que o Keno chuta, o Bernal acaba que ele tá de costa, toca na bola, a bola vai sair do controle, o Arias vai lá e se dá um jeito de salvar aquela jogada, Samuel Xavier toma o domínio da bola, né, lança a bola, e aí acaba que tem ainda um desvio nesse gol. Se não fosse o desvio, muito provavelmente o Brasão teria conseguido alcançar essa bola, não teria sido um gol. Então, pra mim, assim, por mais que o Fluminense estivesse buscando muito essa jogada, estivesse buscando muito esse gol, acaba que é um gol meio cagado, porque ele tem as suas... Ele teve algumas oportunidades de dar errado ao longo desse lance e acaba dando certo. E acho que merecidamente pelo que o Fluminense buscou ao longo do jogo todo. Teve dificuldades? Teve dificuldades, mas não abriu mão em nenhum momento de tentar buscar esse gol, de tentar buscar esse ataque. Demonstrou muita força dentro de campo, não peidou pro Neymar dentro de campo, o que é muito importante. Acontece muito quando esses jogadores... A gente via isso até pelo outro lado do campo, com a presença do Thiago Silva, a gente ainda vê, né? Mas muito também com a presença do Marcelo, que os jogadores se sentiam intimidados na presença deles. O Fluminense não deixa o efeito Neymar, né, intimidar, da mesma forma como a torcida também não, né, várias brincadeiras ali, mandando o Neymar tomar naquele lugar, mas assim, realmente o Fluminense, que foi o tricolor, que apesar de, eu acredito que muitos ali com uma admiração pelo que é o futebol do Neymar, foram para apoiar de fato o time ali a todo momento. E aí a gente vê o Fluminense saindo com 1-0, que não é de uma partida brilhante, apesar de todos os pontos positivos que eu citei, vale ressaltar, não foi uma partida brilhante, um segundo tempo até bem mais disputado, mas no primeiro tempo ali meio um pouco desanimador, um jogo que parecia que ia sair no 0-0, assim, não era loucura imaginar isso, tanto que o gol sai realmente, é um dos últimos lances do jogo ali, no final ali daqueles acréscimos, mas é um resultado que eu acho importante para esse início de trabalho. Eu acho que, para mim, assim, particularmente, mesmo tendo a figura do Neymar dentro de campo, para mim, esse jogo contra o Santos em casa, para um time que quer ganhar, que quer demonstrar força, que quer propor e tudo mais, era um jogo inegociável do Fluminense fazer os 3 pontos, e pelo que foi também o desempenho do Santos dentro de campo, pelo que o Fluminense buscava, apesar das falhas, para mim, ao longo do jogo você via que era ainda mais inegociável esses 3 pontos, e ainda que não tenha saído por uma atuação extremamente sufocante em termos de, porra, o Fluminense com o goleiro tendo que fazer várias defesas difíceis, não foi algo nesse sentido, mas acaba sendo um resultado, acho que muito importante, mais uma atuação em que a gente vê a evolução do time. Teve muita gente, eu vi nas redes sociais, falando que o time reserva do Fluminense que entrou em campo contra o São José é melhor do que esse time. Não é. Eu acho que tem uma mescla aí de peças a se fazer. Acho que a gente pode ganhar mais, sim, com a entrada do Bernal como titular. A gente pode ganhar mais com a entrada do Thiago Santos como titular. A gente pode ganhar mais, talvez, com o Keno entrando como titular em alguns jogos. Talvez nem todos os jogos vai ser jogo pro Keno. Alguns jogos podem ser melhores, você tendo uma figura de mais força física dentro de campo, como o caso do Canóbio. Mas eu acho que tem algumas mesclas para se fazer, mas é meio loucura pensar que aquele time reserva é melhor do que esse time titular. Porque aquele time reserva, assim, meteu 5-0, mas meteu 5-0 no São José, né? Não foi no Santos. Calma aí também, né? A gente pode aqui criticar o Santos, que inclusive o Caixinha já caiu
no dia de hoje, já nesse pós-jogo, o Caixinha já caiu. Mas, assim, por mais que a gente possa criticar o Santos, também não dá pra comparar o nível do São José com o Santos, assim, é muita loucura partir pra esse lado. Por mais que eu esteja muito iludida e muito animada, eu acho que, assim, né, vamos segurar essas emoções. Mas uma outra coisa, assim, eu não sei, até brincaram comigo ontem, porque eu falei, vocês estão, quem acompanha as lives está acompanhando durante a semana. Mas, assim, pra mim, Fluminense vencer o Corinthians, me esquece. Mas, assim, o que eu tô torcendo pra uma vitória de 3-0 ou um 3-1 lá, e que eu vou sair rumo ao brasileiro, rumo ao título brasileiro, rumo ao Penta, esquece, tá? Esquece. Comenta aí se você tá nessa vibe também, né? Mas já deixa aí nos comentários. Inclusive, se eu esqueci de mencionar alguma coisa sobre algum jogador que vocês acham importante, mas acho que, assim, por mais que o ataque tenha sido desencontrado, eu acho que não vale aqui a gente ficar caindo em cima de jogador por jogador, porque não foi um problema individual no ataque, acho que foi um problema coletivo do ataque. Quem realmente continua destoando nesse time, assim, positivamente é o Arias, assim, que vários lances, ele infernizou ali o lateral do Santos, e vários lances, assim, sempre muito entregue, assim, muito em prol desse time, muito sem palavras, a verdade é essa, sem palavras. Ainda brinquei com o Bernardo, vocês vão ver nos vídeos, assim, que vão sair ao longo desse jogo. Teve vídeo, inclusive, teve o vlog dessa partida, que eu recomendo pra você assistir, tá um vlog bem divertido, e que eu me esforcei bastante pra poder falar mais com a câmera e perder a vergonha de falar na frente dos outros, então espero que vocês curtam. Mas vocês vão ver, eu falei com o Bernardo que eu tava lá pra ver o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador atual, o melhor jogador do mundo, que eu falei, né? Melhor jogador do mundo, e o melhor jogador do mundo é John Arias, né, galera? Desculpa, com todo respeito ao Neymar, né? Mas o melhor ontem estava em campo usando a camisa 21 do time tricolor. Mas então é isso. Beijo no coração. 5 horas a gente tem live pra poder trocar uma ideia mais sobre esse jogo. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais tarde.